agora é a minha vez de poder exercer algum poder. Vou, essencialmente, apresentar alguns tópicos de reflexão. O dia foi-se prolongando, chegamos aqui já menos do que os que estivemos durante o resto do dia, mas penso que será sempre útil. O tema que eu aqui trago é um tema que, tenho que dizer com mágoa minha, não merece grande polémica na sociedade portuguesa. E digo não merece grande polémica não porque a legalização das drogas, a legalização de todas as drogas que eu defendo, não possa ser um assunto controverso. Eu digo que infelizmente não é um assunto controverso porque as várias vezes que tenho abordado o assunto, a última vez num colóquio com o Sr. Mira Amaral, a deputada Teresa Caeiro, o deputado na altura, hoje secretário-geral do PS, António José Seguro, não mereceu grande controvérsia nem debate muito acrilosado, porque estamos a falar de evidências e muitas vezes é difícil a gente contrariar evidências. Eu hoje vou-vos mostrar aqui algumas evidências. Não são resultado de uma grande elaboração de pensamento que eu tenha... Saltei. Para trás. Aqui eu apresento uma primeira evidência. Uma primeira evidência que esta poderia ser a mais polémica, mas não é. Esta evidência que a economia da droga está na origem da atual crise do sistema financeiro, da crise económica e do desmoronar do sistema financeiro, está na origem da atual recessão, poderia ser polémica, não for a haver demasiadas ligações da economia da droga, a lavagens de capital, a movimentos de capital em offshores, à economia do ladrilho, que levou à ruptura, à recessão financeira nos Estados Unidos e em Espanha e em tantos outros países, e também as referências, que são mais do que muitas, na literatura, nos jornais, a ligação entre a economia da droga, o sistema de compra e de vendas de armamentos e os chamados os capitais de risco. Aqui até é despiciente referir, articulado também ao sistema e à economia do proibicionismo, e falo do proibicionismo de todas as drogas, fique claro, os problemas no sistema de saúde, as custas do sistema judicial, as custas imensas do sistema prisional, todos estes problemas ligados ao proibicionismo. E já lá chegamos O proibicionismo é, portanto, responsável por toda esta panóplia. Esquecemos agora, voltaremos lá, os problemas do sistema financeiro e da articulação dos capitais da droga a todo o sistema da economia internacional. Mas vemos os nossos tribunais, as nossas prisões, quase todo o proibicionismo é responsável pela exclusão social, pela criminalidade e, sobretudo, recordo-me de ter referido isto na última conferência que fiz, na altura tinha vindo recentemente, penso que nessa semana, a notícia da morte de 18 jovens em Coimbra. De 18 jovens em Coimbra devido ao consumo de droga. Vamos lá ver o que é que isto quer dizer. Morreram 18 jovens em Coimbra devido ao consumo de droga adulterada. Ninguém morre pelo consumo de droga se não for a droga adulterada. Cocaína, heroína adulterada com quinino, com pesticidas, com pó de talco, e foi ministrada a 18 jovens, eventualmente, que já não estavam em condições de pagar. Esta notícia passou desapercebida pelos órgãos de comunicação social e o que é um facto é que, como vemos aqui, até aos anos 70,
Até aos anos 70 vivemos num clima desde o início do século XX, a altura em que as drogas se vendiam livremente, todas as drogas se vendiam livremente nas farmácias, até aos anos 70 vivemos, salvo nos Estados Unidos, a que falarei mais tarde, vivemos com delitos insignificantes associados à economia da droga, com um número de casos em tribunal insignificante. Foi nessa altura, alguns aqui ainda se lembrarão, que em Portugal apareceram aquele slogan, umas imagens, droga, loucura, morte. Foi por essa altura que começou a lógica do proibicionismo a instalar-se nas mentalidades da sociedade portuguesa. E tenho aqui, apresento aqui uns números que nos podem deixar absolutamente siderados. Será que era porque entre 1920 e 30 em Espanha não se consumia droga? Ou será porque nessa altura se consumia mais droga, mas se consumia menos porcaria, menos droga adulterada? Consumia-se menos droga adulterada. Já aqui referi, por volta de 1900 dos anos de 1900, todas as drogas conhecidas, todas as drogas hoje conhecidas, embora hoje haja uma panóplia de novas drogas, novos extratos químicos que vão sendo produzidos sem controle, e portanto sem controle muitas vezes isso é o que é o pior, porque sem controle, sem garantias de qualidade. Mas até 1900, em todo o mundo, todas as drogas eram disponibilizadas nas farmácias ou na drogaria, podiam ser encomendadas por correio. O fenómeno não tinha a mínima relevância judicial ou policial. Havia milhões de consumidores regulares de ópio e não havia registro, salvo alguns delírios, por exemplo, do Rimbaud ou do Baudelaire, mas não havia registros de casos de grande dramatismo. Vamos entrar nos momentos a partir de 1900, aliás, por essa altura, houve as chamadas guerras do ópio, que já traziam com elas no seu bojo algumas lógicas do antiproibicionismo, que obviamente que está relacionado com os seus derivados, que são os gangues, que são as máfias, é toda a cultura ligada ao desenvolvimento dos cartéis. Temos o caso histórico conhecido, não vou desenvolver muito, nos anos 20 até 1930, com a revogação da lei seca, temos o pronúncio daquilo que é a economia e o estado atual da situação das drogas a nível mundial. Em 1933, com o fim da lei seca, os gangues, os grupos organizados, os cartéis, face ao fim da lei seca, que os beneficiou enormemente, como imaginamos, viraram-se para o mercado das outras drogas. E tiveram a sorte que temos a Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial temos o primeiro caso registado de articulação dos cartéis de droga com os serviços secretos. Os patrões da droga são libertados, o Lucky Luciano é libertado para contribuir para a libertação da Sicília. Estamos a falar do sul da Itália, onde vamos ter depois o desenvolvimento das máfias, da 'Ndrangheta, da Camorra. E temos aqui outro caso curiosíssimo. Em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, que a Comissão de Atividades Anti-Americanas, a famosa Comissão do McCarthy, começa a desenvolver ativamente, porque até à altura a droga continuava a ser um pouco tratada, dando ensejo ao desenvolvimento dos cartéis, mas ainda com alguma marginalidade em termos da globalidade do sistema. Mas neste ano encontramos o Richard Nixon, personagem sobre o qual não vou tecer grandes comentários, porque seriam ociosos, mas nesta altura temos que Richard Nixon, que é um ex-assessor e braço direito de Meyer Mansky, que é um dos chefes de gangue
juntamente com Lucky Luciano, que era o outro, Meyer Mansky, que é um dos seus chefes de gangue e defensores, que é um ativo membro da Comissão de Atividades Anti-Americanas, que desenvolve as políticas do proibicionismo. Isto pode-nos levar, sem defender nenhuma teoria da conspiração, a pensar, muitas vezes as pessoas mudam, as pessoas estão num sítio e depois passam para outro. O que é um facto é que este Richard Nixon veio a ser depois, enquanto presidente, um dos principais obreiros da política de proibicionismo sobre as drogas. Entretanto, o assunto, obviamente, e aqui em Portugal muitas vezes merece uns artigos piedosos em alguns jornais de referência, sem entrar em qualquer fundo da questão, mas temos que em 1958, tenho em meu poder, um relatório da Associação Médica Americana e do Colégio de Advogados dos Estados Unidos, que refere que a cruzada antidrogas é uma ação pseudomédica e extrajudiciária cujas consequências são a marginalidade e o reforço do crime organizado. Segundo a Associação Médica Americana, o consumo de drogas, de psicotrópicos, de todo o tipo de drogas que conhecemos e usamos ou usamos, não provoca problemas que sejam de qualquer forma irreversíveis ou que requeiram uma assistência médica de outra qualidade. Vou acelerar um bocadinho, já só faltam 5 páginas. Hoje temos que... neste caso é um statement. O proibicionismo hoje, com falsidades, falsos moralismos, penetrou e domina o âmago das nossas sociedades. É um assunto que não é discutido. A questão aparece nos jornais quando aparecem alguns mortos, não se problematizando nem se identificando por que razão é que aparecem esses mortos. Referi há pouco os 18, inacreditavelmente, que apareceram em Coimbra o ano passado, e não temos de facto um pensamento sobre esta questão. Aqui faço a ligação óbvia àquilo que é o pensamento que eu penso que deve ser o pensamento daqueles que defendemos um Estado de Direito baseado nos princípios da lei, os princípios liberais. Faço aqui uma citação de Thomas Jefferson, que eu acho exemplar, está aqui, já leram, e passo rapidamente adiante, sem vos dar senão também um tópico de pensamento. Hoje esta posição exatamente, que eu aqui dei assim alguns toques lapidares, é defendida por Milton Friedman, George Shultz, ex-secretário do Ronald Reagan, Vargas Llosa, Marco Panella, meu querido amigo, John Ziegler, um famoso pensador que desenvolve aquilo que eu referi logo no primeiro slide, as ligações entre os dinheiros resultantes do tráfico de droga, milhões e milhões, que são depois investidos e reinvestidos em comércios, em negócios sem sustentabilidade ou com sustentabilidade precisamente para justificar os negócios da droga. A revista O Economist defende esta posição editorial. É um assunto que é desenvolvido por muitos académicos. Há quem queira, eu depois posso indicar larga bibliografia sobre este tema em português, francês, inglês, espanhol. Temos bibliografia sobre este tema, que em Espanha encontrei estas duas, por acaso enganei-me, trouxe um exemplar penso que é da mesma, Cannabis Magazine, não, é de outras, são duas revistas, Cannabis Magazine, Cânhamo, revistas de alta qualidade. Em Espanha, estas revistas têm 30 mil exemplares de tiragem. Em Espanha existe um pensamento sobre estas questões, que é um pensamento que se desenvolve. Existem debates. Em Portugal, infelizmente, e quando começámos a organizar esta tertúlia, este colóquio, este seminário, desde logo propus este tema, porque acho que é importante que este tema entre no nosso debate político. O tema das drogas,
antiproibicionismo é, neste momento, esta semana saiu o relatório do Observatório Europeu sobre Drogas, um relatório interessantíssimo, que obviamente não defendendo o antiproibicionismo, refere com referências positivas os casos onde há a procura da saída da política de proibicionismo cego. Em Portugal existem alguns avanços que são importantes e que levaram a modificações relativamente significativas naquilo que é a lógica da dependência. A lógica da dependência das drogas, que obviamente eu contesto no sentido, não acho que seja uma via de desenvolvimento e de gestão das nossas oportunidades adequada. Acho que o consumo de drogas deve ser evitado, mas pode e deve ser evitado muito melhor se houver a legalização, campanhas de educação, campanhas informativas e se houver uma pedagogia do Estado. Uma pedagogia do Estado em relação àquilo que faz bem, mas uma pedagogia do Estado que deve deixar os determinantes ao cidadão. O cidadão é responsável pela sua vida, o cidadão é responsável pelos seus atos e o cidadão deve ser responsável por aquilo que faz. Ou seja, termino já, este debate, esta questão, é uma questão que tem a ver com os 3 níveis que me parecem fundamentais em relação às nossas discussões. Tem a ver com a economia, tem a ver com a sociedade e tem a ver com o indivíduo. Nestas 3 áreas, o proibicionismo está errado, o proibicionismo conduz aos resultados mais negativos. É mau para a economia, é mau para a sociedade e é mau para o indivíduo. Portanto, as políticas de proibicionismo estão absolutamente erradas. Devemos levantar-nos, devemos implicar-nos em difundir a mensagem. Tenho referências que, se algum de vós quiser, posso indicar-vos de informação, bibliografia, documentação de pessoas que têm dedicado a sua vida a estudar estas questões e não há nenhum argumento que possa ser enfrentado à verdade, à transparência e a esta posição. Obrigado.